Amém. Mais forte, isso é para Jesus. Aplauda, glorifique, exalta, declare: Jesus, Tu és o dono da minha vida, Tu és o dono da minha família, Tu és o dono da minha história, e eu quero que a Sua vontade e o Seu querer me alcancem. Aleluias, uma alegria estar aqui mais uma vez. Das outras vezes que eu aqui estive, foi para ouvir, para receber, para aprender, né? E hoje o Senhor nos dá essa graça de poder compartilhar alguma coisa que temos aprendido também. Como já foi dito, eu sou pastor ali da igreja O Brasil para Cristo no Jardim Iguatemi, então estamos relativamente próximos. Já estou ali pastoreando a igreja desde 2011, então já tenho uma caminhadinha, e comigo está a minha esposa, Ana Paula, tenho 2 filhos, Ana Beatriz e Luiz Felipe, e temos esse desafio de congregar junto com o nosso decano, pastor Paulo de Freitas, que é o nosso pastor querido e amado ali da região do Jardim Iguatemi. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com vocês, que eu já tenho meditado e compartilhado partes dela lá na igreja, mas nessa noite eu tenho entendido que nós vamos fazer um combo. Vai lá em Gênesis 37, porque nós vamos percorrer a história de José e vamos buscar graça de Deus para, juntamente com ele, adquirir sabedoria do alto, sabedoria divina, para nós aprendermos a enfrentar as diversas fases da nossa vida. A nossa vida não é algo linear, né? Naturalmente nós já nascemos como bebês e vamos desenvolvendo, só por isso já dá diversas fases. Então aqui nós temos crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, idosos, e cada um tem um tipo de desafio na sua vida por causa destas fases. Mas mesmo além disso, nós vivemos momentos diferentes. Como José viveu diversos momentos, e como foi importante para ele ter a graça de Deus. Diga assim: eu preciso da graça de Deus para viver, aprender e vencer este momento que eu estou vivendo. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. É a graça de Deus que faz você mais do que vencedor, capaz de superar as suas limitações naturais ou circunstâncias que te aprisionem, para ir ao centro da vontade de Deus. Eu quero ler alguns versículos com você. Como eu disse, vamos começar aqui em Gênesis 37, quando começa a história de José, e eu quero ler os primeiros versículos. Preste atenção. Como eu disse, são várias fases. A primeira fase da história de José é ele na sua juventude. Preste atenção. Jacó, seu pai, habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos.
ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, seus irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então aqui nós estamos numa fase da vida de José, quando ele tem 17 anos, então um jovenzinho lá no meio da família, e o pai tinha incumbido ele de observar como seus irmãos trabalhavam. E quando eles faziam alguma coisa errada, José era quem contava para o pai o que os seus irmãos tinham feito. E Jacó amava, gostava mais de José do que dos outros irmãos, a ponto de ter preparado para ele uma túnica, uma vestimenta especial, muito bonita, longa e de tecido fino, e os irmãos de José então o odiaram. Esta é uma fase muito difícil da vida de qualquer ser humano, que é a fase ali da adolescência, a fase da juventude. A família é um lugar onde Deus reservou para nós sermos abençoados, mas é ali o lugar que nós temos o contato mais próximo com as pessoas. Então, talvez ali na escola, no trabalho, na rua ou até na igreja, você consegue até mostrar uma face sua e esconder as outras, mas na sua casa todo mundo sabe quem você é. E isso cria grandes dificuldades. E quando a gente vai crescendo, a gente vai enfrentando essas dificuldades. É um grande desafio a fase da juventude. Então você ali de repente tem seus pais, seus irmãos ou alguma pessoa mais velha, e aí todo mundo manda em você, porque você é mais novo. Então estas coisas, elas vão criando conflitos. E se muitas vezes os pais não sabem tratar os filhos com equidade, com justiça, e como Jacó privilegiam um em detrimento do outro, isso vai criando uma mágoa, um constrangimento. Então ali, nesta fase da juventude, é o momento e é o lugar onde a gente experimenta diversos sentimentos que precisam ser tratados. Nós, ao mesmo tempo, experimentamos carinho, experimentamos amor, experimentamos compreensão. E no segundo seguinte, nós experimentamos ódio, raiva, mágoa, e tudo junto e misturado. Então é uma fase de efervescência emocional, e às vezes a gente também não sabe o que fazer com essas emoções. José era um jovem que tinha dons de Deus. Ele tinha a capacidade de sonhar as coisas que iriam acontecer. E muito de nós recebemos dons, recebemos habilidades, mas enquanto jovens, às vezes a gente não sabe lidar direito com os nossos talentos, com as nossas habilidades. Irmão, irmã, jovem,
adolescente, idoso que está aqui, todos nós já passamos por essa fase, mas não significa que nós sabemos lidar com ela. Então, pode ser que até hoje a gente carregue alguma mágoa da fase de infância. Pode ser que até hoje a gente fique pensando por que foi tratado de um jeito e não de outro. E principalmente quando a gente entra para aquele convívio com outros amigos e começa a comparar as coisas que acontecem na nossa casa com as coisas que acontecem na casa dos nossos amigos, às vezes nasce até uma certa revolta. Os irmãos de José ficaram tão revoltados que diz o texto aqui que eles odiaram José. E esse ódio tomou uma proporção que eles queriam matá-lo. Aceitaram vendê-lo como escravo, mas a intenção inicial era que ele fosse deixado para morrer. Queridos, as nossas emoções são vulcões, e se a gente não aprender a lidar com elas, elas vão nos engolir. Às vezes nós ficamos como aquelas panelas de pressão, segurando, engolindo, segurando, engolindo. Chega uma hora, isso tudo, explode de uma vez e você não sabe para onde vão. As palavras, as mãos e mais alguma coisa que tiver por perto. O Senhor Jesus chamou-nos para ser a sua igreja, chamou-nos para ser seus filhos e nos chamou também para aprender a lidar com as nossas emoções. Se há algo que está acontecendo que deixa você triste, a palavra de Deus diz para você: chore. Tão simples quanto isso. Não precisa engolir o choro. Se é algo que aconteceu é uma coisa triste, Deus te criou com a capacidade de reagir à tristeza chorando. Se algo aconteceu é alegre, Deus te deu a capacidade de reagir sorrindo. Todas as emoções foram criadas por Deus. E nenhuma é menor do que a outra, ou pior, ou que tenha que ser escondida. Não confunda a sua emoção com aquilo que está acontecendo, que originou a emoção. Os irmãos de José e José não conseguiram lidar bem com esta fase da juventude, mas o Espírito de Deus está entre nós para nos ensinar, para nos libertar, para curar a nossa alma, para nos fazer livres. E uma parte da vitória que o Senhor quer nos dar para viver nesses dias, nestes momentos, tem a ver com a nossa capacidade de perdoar as mágoas e as ofensas. Os irmãos de José não conseguiram fazer isso e geraram uma situação de vender a José como escravo e deixar o pai, então, privado da convivência de toda aquela fase da vida de José. Irmão, irmã, Jesus quer te abençoar, quer nos abençoar com sabedoria do alto, para nós lidarmos com as situações de tal maneira que haja sempre graça, perdão e sabedoria no nosso coração
transbordando para a vida de outros. Não está em mim, não está em você. Não é um recurso que eu olho para dentro de mim e arranco. Se alguém me magoou, se alguém me machucou, eu tenho vontade de ver essa pessoa longe. Mas quando eu caminho com Jesus e vou recebendo dele graça, e vou recebendo dele amor, e vou recebendo dele perdão, o meu coração vai se enchendo dessa graça, como diz as Escrituras, e se transformando numa fonte de vida eterna. A sua comunhão com Jesus vai gerando no seu coração um rio de graça, um rio de perdão, um rio de amor, e muitas vezes nem é o que você está querendo, mas algo vem dentro da sua alma e te libera para você perdoar. E perdoar, às vezes, quem nem te pediu perdão. E muitas vezes aquele que nem reconhece que errou. Irmão, fique em paz, que Jesus faz 100 vezes mais com você isso. Essa foi uma fase da vida de José. E nós podemos aprender a não fazer o que os irmãos dele fizeram. E eu quero avançar já lá para o capítulo 39, José então foi vendido, e ele chega na casa de Potifar. Diz aqui, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando o capitão percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Amém? Diga assim: o Senhor tem poder de me fazer prosperar na terra da adversidade, no meio do deserto e em situações de injustiça. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus é poderoso para ir além do que pedimos, além do que pensamos. Ele não está preso por circunstâncias ou situações. Ele é um Deus todo-poderoso. O seu nome é conhecido como El Shaddai. Agindo Deus, quem impedirá? Disse Jó. Às vezes, nós pensamos que Deus está preso nas nossas circunstâncias, porque existem fases da nossa vida que são fases de adversidade, que são fases de deserto, que são fases de injustiça. José foi injustamente vendido e ficou ali como um escravo. E José era uma pessoa íntegra. José não tinha feito nada de errado, mas a inveja dos seus irmãos causaram isso. Existem situações que não fomos nós que geramos, mas nós, como diz o ditado, pagamos o pato. Este mundo
é um lugar injusto. Você pode ter entendido a importância de entregar a sua vida nas mãos de Jesus e tê-lo como seu Senhor, e tê-lo como seu Salvador, mas isso não te livra de viver num mundo injusto, onde opera a violência, a mentira, o ódio e tantas outras coisas que quando você liga a televisão, você vê. Então, a onda de violência, sequestro, corrupção, faz parte deste mundo, e eu e você não estamos livres destas coisas. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. As aflições deste tempo presente, diz Pedro, não são para se comparar com a glória que há de ser revelada aonde? No porvir. Queridos, muitas vezes uma das coisas que nos deixa atolados no deserto, na areia movediça, é que nós não estamos com olhos abertos, ouvidos atentos e interesse profundo de ler e estudar as Escrituras, de tal maneira que nós criamos expectativas irreais quanto à nossa passagem por esse mundo, achando que nós não vamos enfrentar nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento, que não vamos conviver com a morte, mas estas são realidades deste tempo presente. Irmão, irmã, Jesus morreu para te salvar e te levar para o céu, mas o céu não é aqui. Amém? Vamos ajustar a expectativa, porque às vezes, nesta fase da adversidade, o que nos paralisa é o nosso desânimo, é o nosso mau ânimo, mas Jesus disse que nós vamos vencer as aflições com bom ânimo. Tenha bom ânimo. Você precisa se levantar todos os dias e entender que aqui não é um parque de diversão, está mais parecido com um campo de guerra. Então levante, vista a sua armadura, pega o capacete, a espada e sai para a batalha ao lado do Senhor. Porque vivemos no tempo da adversidade. E para vencermos no tempo da adversidade, precisamos ter postura de soldado. Precisamos ter postura de homens, mulheres, jovens e crianças que são guerreiros de Deus e que entendem que nós estamos no meio de uma batalha. Às vezes parece que isso foge da nossa mente. José estava lá na casa de Potifar, e Potifar tinha olhado de cara, já viu que era abençoado, que era ungido, que o que José colocava a mão prosperava. Falei, eu vou entregar tudo na mão desse homem, é uma bênção, não vou me preocupar com mais nada, e a coisa ia fluindo. Mas ele não tinha chegado no céu, né? Então lá na casa de Potifar tinha a mulher de Potifar. Meu irmão, lá no seu emprego
tem a mulher de Potifar. Lá na sua escola tem a mulher de Potifar. Na sua vizinhança tem a mulher de Potifar. E agora os pastores tapem os ouvidos. Na sua igreja tem a mulher de Potifar. Irmão, irmã, nós estamos numa guerra, numa luta. Orai e vigiais, porque não sabeis quando vão entrar numa tentação. Os ataques, as setas do maligno vêm de todos os lados. Nós precisamos estar preparados para a batalha. Nós precisamos entender que os processos da nossa vida envolvem dimensões físicas, sociais e espirituais. Às vezes você sai para procurar um emprego, ou para conversar com alguém, ou para ir no médico, e não ora sobre isso, como se fossem apenas coisas naturais. Você já entrou numa emergência de hospital? Você já foi num hospital escola? Ou assistiu um desses filmes de séries de TV? Se junta lá eles... Não, mas a gente pode fazer aquilo. Não, mas isso daqui, se não der certo, a gente faz aquilo e aquilo outro. Não, eu acho que é isso daqui, né? Esses são os especialistas. É isso. É exatamente isso que o pastor Marcos disse. Esses dias que eu fui visitar a minha tia, nos últimos dias dela, vinha o professor lá, a médica de plantão, falava, eu vou fazer isso. Aí vinha o mentor lá, falava, não, mas por que você fez isso? Não, isso daqui não vai dar certo, é aquilo ali. E você ouvindo. Irmão, irmã, Jesus é o teu médico. Ou ele põe a mão, ou não vai ser aquele lá que vai fazer acontecer. Ora pelo médico, ora pela consulta, ora pelos exames, ora pelos remédios. Se alimenta direito, dorme bem, faz exercício, para você chegar um pouquinho mais longe. Não é que não vai ter nada não, tá? Tempo da adversidade. Precisamos andar com os pés no chão. A mulher fez aqui o samba do crioulo doido e José acabou na prisão. De novo acusado injustamente por algo que não fez. Irmão, Jesus é na tua vida, mas você vai chorar um pouco. São estes processos que fazem parte da natureza da vida neste mundo. E nós, como cristãos, deveríamos ser aqueles que têm a sabedoria sobre essas coisas. Não poderia existir tal coisa como um crente iludido, como um crente que tem expectativas irreais, porque o crente tem a palavra da verdade, ele tem a luz da sabedoria, ele tem Jesus, ele tem o Espírito Santo, então ele tem a luz. Jesus diz, eu sou a luz deste mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
O Senhor está chamando eu e você, no meio dessa adversidade, dessa confusão, desse deserto, para andar na luz. Para andar na luz, para ter discernimento. A palavra diz que não havia homens como os filhos de Isacar, destros nas ciências dos tempos, para discernir o que Israel deveria ou não fazer. O Espírito Santo está trabalhando para levantar uma geração como os filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para entender os momentos da história, os momentos da vida, a hora que é para avançar e a hora que é para recuar. Isso me faz lembrar, deixa eu avisar que eu estou sem óculos. Isso me faz lembrar uma oração que é atribuída a São Francisco de Assis, que diz assim: Senhor, me dá forças para mudar o que precisa ser mudado, paciência para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para conseguir fazer a diferença entre uma e outra. Essa deve ser a oração dos pais, né? Quando que eu devo pegar pesado, quando que eu devo pegar leve? É um desafio. Porque chega uma hora, você está vendo que você está falando, e o filho continua indo para o caminho errado. E nós precisamos de sabedoria do alto para discernir os tempos, para discernir os momentos e servir uma palavra como maçã de ouro em salva de prata. Porque tem horas que a gente serve a maçã de ouro no saco de lixo. Não era o momento de falar, não era a maneira de falar, ainda que o que você falou fosse certo, não foi recebido. Precisamos dessa graça. E José, ali levado como escravo para a prisão, teve a oportunidade de continuar íntegro o seu coração, servindo a Deus. Como é difícil, como é difícil, quando as coisas começam a dar errado, não uma vez, nem duas vezes, não por uma semana, por um ano, mas por um longo tempo. José foi esquecido na prisão. O tempo é um grande desafio para testar aquilo que a gente diz que acredita. A gente diz que é animado no primeiro dia, mas depois de uma semana, esse ânimo parece que foi embora. O tempo testa essas nossas falas, esse bater no peito e dizer que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. Mas o tempo, ele é regido por Deus.
Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo. João, quando chegou no céu e viu aquele livro que ninguém podia abrir os seus 7 selos, ele começou a chorar e a chorar, mas o anjo disse: calma, pôs a mão nele. Que o anjo do Senhor coloque as mãos sobre você nessa noite. Calma, tem um. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, que venceu e é digno de desatar os 7 selos e abrir o livro, porque Ele é o Senhor da história. E Ele tem a história na sua mão. Irmão, irmã, é difícil, mas no tempo da adversidade, é tempo de adorar o Cordeiro. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Irmão, deixa o Espírito fluir na sua vida e declarar a vitória do Senhor. Olhe para o alto. Fala: Senhor, Tu és o dono da minha vida, Tu és o dono da minha história, e esta situação não pode impedir o que o Senhor quer realizar. Eu estou aqui para Te adorar e declarar que Tu és o Senhor. É tempo de declarar a vitória de Jesus diante das circunstâncias, diante do deserto, diante da injustiça, diante das aflições deste tempo presente. Porque nós vivemos fases de adversidade, mas o Senhor nos dá a armadura, as suas armas, as armas da nossa justiça não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e levar cativo todo pensamento ao senhorio de Cristo. Deus tem te chamado para este lugar, para te capacitar, colocar armas espirituais nas suas mãos e habilitá-lo para que em cada dia, em cada momento e em cada estação, você aprenda a usar estas armas. Não é apenas para conhecer, mas para usar. E o tempo está na mão de Jesus, mas não está na minha. Então vamos avançar. Chega um momento da vida de José que ele é colocado num lugar de honra, num lugar de bonança, num lugar de prosperidade. E nós já estamos aqui no capítulo 41, quando o faraó tem o sonho e José interpreta. Então, versículo 14: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó
uma resposta favorável. E assim ele se recolheu, interpretou o sonho de Faraó sobre os 7 anos de vacas gordas e os 7 anos de vacas magras. Isso me faz pensar que às vezes a gente tropeça nos 7 anos de vacas gordas, quando a coisa está muito boa, bonança, prosperidade, paz, a gente se esbalda e não sabe o que fazer. José foi colocado na condição de governador do Egito, porque Faraó entendeu que não havia ninguém com espírito mais excelente do que José para saber o que eles deveriam fazer naquele período. Sabedoria para viver cada momento. Nós temos as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. As pessoas que estão mais acostumadas no campo, na agricultura, elas então precisam discernir o tempo de plantar e o tempo de colher. Porque se você plantar na estação errada, não adianta a melhor semente, o melhor esforço, o melhor adubo, não vai nascer, porque está no tempo errado, não é tempo de plantar. Tem horas que nós não sabemos discernir os tempos da vida. Primavera, verão, outono, inverno. As Escrituras diz que as formigas trabalham no verão para ter o que comer no inverno. José administrou o tempo de fartura no Egito, guardando uma parte de tudo que o Egito produzia, para que no tempo da fome houvesse mantimento. O que nós estamos fazendo no nosso tempo de fartura? O que nós estamos fazendo no tempo relógio que está sobrando na nossa vida? Consumindo ele todo no celular? O que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos para investir com o nosso cônjuge, com os nossos filhos? O que nós estamos fazendo com os recursos que estão à nossa disposição? Porque poderá haver dias que esses recursos faltem. E nós não nos preparamos para eles. José administrou as riquezas do Egito. Tempos de fartura são tempos de prosperar, são tempos de bonança, são tempos de administrar. E nós, em todas as etapas da vida, podemos fazer isso, seja como adolescentes, como jovens, adultos ou idosos. Deus tem na sua palavra graça, luz e sabedoria. Isso daqui não é só uma questão de dinheiro, é de tempo, é de relacionamento, é de oração, é de estudo da Bíblia. Lá no Iguatemi nós estamos vivendo um momento onde a igreja lá fez 50 anos no ano passado, e nós temos membros já avançados na idade, que não conseguem mais ir à igreja.
seja por problemas nas pernas, seja porque estão em casa de repouso, seja porque estão em hospital. São fases da vida. Esses dias eu estava pensando nessa questão. Às vezes a gente junta dinheiro e passa a vida inteira lutando para construir uma casa, aí constrói lá um sobrado de 3 andares, e quando a gente termina, enfim, de construir a nossa mansão, nós estamos com problema nas pernas e não podemos subir as escadas. Precisamos de sabedoria do alto para viver cada fase da nossa vida. Tem muita oportunidade boa, mas tem muita coisa que é só ilusão. Por isso, as Escrituras vão dizer que nós precisamos do Espírito Santo para discernir os tempos e aproveitar as oportunidades. E eu quero encerrar, ali está vermelho, deve ser que já passou da hora. Eu quero encerrar dizendo que chegou um momento na vida de José, a partir ali do versículo do capítulo 42, do 40 para frente, aonde José encontra os seus irmãos. Ele já era governador do Egito, ele já era rico, ele já tinha toda a autoridade, mas ele ainda não tinha encontrado o propósito da vida dele. Às vezes nós confundimos sucesso, prosperidade, bonança com propósito. Uma pessoa pode ser extremamente rica, pode ter alcançado sucesso, mas não estar vivendo os propósitos de Deus na vida dela. E às vezes a gente se ilude com isso. José tinha alcançado posições, dinheiro e autoridade, mas ele não tinha entendido e não tinha vivido o propósito de Deus na vida dele. Foi só depois que ele encontrou seus irmãos, que ele perdoou seus irmãos, que ele entendeu o que Deus tinha feito. O Senhor tinha permitido aquela situação, e da boca de José ele disse: o Senhor me enviou adiante de vós para preservar a sua vida. O Senhor me enviou adiante de vós para preservar a herança da família, porque desta família vai nascer o Redentor. É da linhagem de Jacó que vai nascer o Salvador. Às vezes nós ficamos só no nível social, lutando com as questões da vida, e não buscamos a Deus para entender o propósito. O propósito é maior do que o sonho, o propósito é maior do que a riqueza, o propósito é maior do que a realização. O propósito faz você viver aonde você estiver, do lado com quem você estiver, na condição que você estiver, como um filho amado de Deus, que transporta amor, que transporta bênção, que transporta paz, que traz outros para o reino. Paulo entendeu isso muito bem.
Por isso em Filipenses ele disse: eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver na fartura, sei viver na pobreza, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é a sua força, é a força do Senhor. Não é a sua sabedoria, é a sabedoria do Senhor. Não é a sua condição, é a condição do Senhor. Ele dá alegria no seu coração, paz na sua alma e levanta você como um instrumento do reino. Como instrumento do reino. As suas feridas e as suas cicatrizes, Deus quer usar para trazer pessoas para o reino. Essa vida vai acabar, esse mundo vai passar, mas você é chamado para lançar sementes de vida eterna. De vida eterna. São estações da vida diferentes, mas em todas elas Jesus está presente. Abre os seus olhos e vê. Ele não está te esperando lá, Ele está aqui, está com você. Não é quando esta situação mudar, é quando o seu coração entender que o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar não é quando a tempestade passa. O melhor lugar é quando Jesus está presente. O mar pode estar calmo, mas se Jesus não estiver no barco, a tempestade está lá dentro. Feche os seus olhos. Oh Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, que coloca armas de justiça à direita e à esquerda, que ajusta o capacete, prende bem o cinturão. Levanta o teu filho com a espada da palavra. Levanta a tua filha com o escudo da fé. Habilita o teu filho com as sandálias do evangelho da paz. Porque neste tempo, em meio a estas circunstâncias, vai se levantar um povo forte, que no Senhor fará proezas. Vai se levantar um povo sábio, destro nas ciências dos tempos, para cumprir o propósito do Senhor, para cumprir os propósitos do Senhor no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio deste bairro. Oh Deus, o Senhor é poderoso para quebrar a mágoa e as cadeias que estão no coração,
raízes que prendem a um passado de dor, a um passado de mágoas, e levantar os olhos para o alto, para o chamado, para a visão. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Glorifica o teu nome e usa a igreja da Vila Taquari para expandir o seu reino neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir os selos, de abrir os livros e de desatá-lo. Aleluia, aplauda mais forte ao Senhor Jesus. Abra os seus lábios em adoração ao nome de Jesus. Você pode ficar de pé, você pode se colocar sobre os seus pés. Continue louvando o nome de Jesus. Continue